Olá, professores, professoras de Escola Bíblica Dominical. Eu queria cumprimentar a todos e dizer da satisfação em compartilhar a lição 2 da revista da editora Betel. E a temática dessa lição 2 é sobre Noé, o milagre do livramento e da cura. Portanto, nós estamos diante de um desafio, porque a gente não tem milagre propriamente dito na vida de Noé. Mas o milagre aqui é do ponto de vista alegórico, ou seja, o quão podemos extrair espiritualmente alguma lição ou lições da ação sobrenatural de Deus na vida de Noé. Então, eu penso que o tema Noé, o milagre do livramento e da cura, é muito importante, muito interessante para que cada professor possa observar. O primeiro aspecto que a gente precisa observar a respeito dessa lição é o contexto histórico-social em que Noé vivia. Noé, ele está no início da civilização humana. Noé, ele está no início da formação da sociedade mundial. Agora, Noé, apesar do início dessa formação, apesar de que Noé está um pouco depois da Gênese, do início de tudo, mas Noé já vive numa sociedade corrompida, uma sociedade promíscua, uma sociedade secular, uma sociedade pagã, uma sociedade que está afastada de Deus. Há 3 afastamentos de Deus. Há o afastamento físico, chamado morte física, a pessoa se afasta de Deus por conta da morte do corpo. Há o afastamento eterno por conta da morte eterna, em que definitivamente, irreversivelmente, a pessoa estará afastada de Deus. E há um terceiro afastamento, que é o afastamento espiritual, onde a teologia chama de morte espiritual. A morte espiritual, ela indica que a pessoa está viva, ela está respirando, ela está andando, ela está funcionando, ela está se relacionando, mas do ponto de vista espiritual, ela está morta espiritualmente. Então, o que é a morte espiritual? A morte espiritual trata da ideia teológica que o homem está separado de Deus, afastado de Deus por conta dos seus pecados. E isso é o que acontece no contexto da história de Noé. Ele estava diante de uma geração perversa, de uma geração incrédula, de uma geração que fazia todas as questões sociais, todas as questões financeiras, de uma geração que desenvolvia toda a sua espiritualidade, que desenvolvia a sua vida, sem necessariamente solicitarem, recorrerem, buscarem a ajuda de Deus. Então, o modelo, o contexto da sociedade na época de Noé é uma sociedade que vive a ausência de Deus, né? Ela não quer Deus ausente. Ela não quer que Deus esteja nas suas relações. Então, é uma sociedade que não quer a ação de Deus. É uma sociedade que quer viver emancipada, autônoma. Ela quer viver independente. Ela quer viver basicamente a sua existência sem depender de Deus, sem ter Deus, sem que Deus esteja nas suas relações. Este é o modelo de sociedade de Noé, que também já prefigurava o modelo de nossa sociedade atual, essa sociedade pós-moderna. Apesar da cristandade, apesar dos evangélicos, apesar do povo de Deus, mas há quem diga que hoje vivemos numa época pós-cristã, devido ao alto índice de valores não cristãos estarem permeando a mente do homem moderno. Há quem diga também que estamos vivendo numa época neopagã, um novo paganismo, uma nova forma de espiritualidade, onde as pessoas querem desenvolver sua espiritualidade sem terem comunhão com Deus ou com o seu semelhante. Com isso, o Noé, nessa época, junto com esse contexto, vivia dias difíceis. Então, o professor e a professora da escola dominical devem observar primeiramente esse contexto. Vivia numa sociedade pervertida,
numa sociedade que realizava todas as suas questões de sobrevivência, suas questões espirituais, psicossomáticas, as suas questões físicas, sem precisar necessariamente depender de Deus. Eu sei que é uma falácia, é uma utopia tentar viver sem Deus. Mas, se você observar, cada dia cresce, de acordo com o censo do IBGE, o número de ateus no Brasil. E eu acho que até existe já ateus evangélicos, né? É o chamado ateísmo cristão. Então, essa lição também, uma outra questão que o professor, a professora de EBD pode observar, é a ideia da salvação, que está intrinsecamente relacionada nesse texto. Agora, é bom observarmos que a salvação não é quando Deus tenta resgatar pessoas boas, resgatar pessoas boazinhas, resgatar a pessoa de boa índole. Não. A salvação é a intervenção de Deus na vida de um povo. Então, Deus entra na história daquele povo, só que Deus observa que quase ninguém lhe servia, quase ninguém lhe temia, quase ninguém seguia e estava pautado na sua justiça. Então, o Noé, esse personagem bíblico fascinante, historicamente aquele que chama a nossa atenção com a sua historicidade, com a sua vivacidade, com a sua fé, com a sua crença e, sobretudo, com a sua confiança, a gente percebe que Noé, ele é o exemplo que alguém pode ser fiel no meio dos infiéis. Alguém pode ser obediente no meio dos desobedientes. Alguém pode acreditar em Deus quando ninguém acredita em Deus. Alguém pode servir a Deus quando ninguém serve a Deus. Alguém pode fazer uma aliança com Deus quando ninguém quer nada de aliança com Deus. Alguém pode ser íntegro, pode ser justo, pode ser fiel, quando ninguém quer ser íntegro, quer ser justo, quer ser fiel para com Deus. Então Noé está à frente do seu tempo, porque Noé nos ensina o caminho da justiça. Noé nos ensina o caminho da salvação. E a salvação passa necessariamente pela obediência. Obediência de um homem que atende à voz de Deus, ao ponto de construir o projeto de salvação de Deus para aquela época, que era um projeto chamado arca. A arca representa o refúgio. A arca representa o local mais seguro da terra. O local mais seguro da terra é debaixo da salvação de Deus. Então a arca tem essa representação aí. A arca, ela indica teologicamente que Deus tem interesse de salvar. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém fique perdido no meio do caminho. Lucas 19:10 diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, salvação é ideia de Deus, é obra de Deus feita através de Cristo. Essa arca aqui está representando tipologicamente a pessoa de Cristo, porque essa arca está indicando que Cristo está com os braços abertos, com o coração aberto para salvar. Então, a gente encerra essa lição aqui com a ideia do livramento. Com a arca, Deus ele quer livrar, do ponto de vista existencial, o Noé e também a sua família. E por que não dizer todos que pudessem vir a crer? O problema é que aquelas pessoas daquela sociedade na época de Noé respondem com incredulidade, respondem com apatia. E aí a salvação, ela é um convite, é um chamado eficaz de Deus, mas o homem precisa responder. Então a salvação inclui dois aspectos teológicos, inclui a soberania de Deus em querer salvar, em poder salvar, em salvar, e a resposta humana, que é o chamado livre-arbítrio. Aí o professor terá desafios teológicos, desafios históricos e bíblicos para ministrar esta lição. Mas eu quero desejar que você tenha sucesso na condução da mesma, que você tenha boa exposição, que você tenha uma interação incrível com seus alunos, cada dia cresça nesse relacionamento, nessa interação e integração com seus alunos. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.